Fala pessoal, boa tarde. Vou trazer aqui uma reflexão aqui que se encontra lá em Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma boa parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu o comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso claramente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para não suceder que, querendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos é a que ouviram, e no decorrer do dia foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e se frutificam com perseverança. Amém? O Senhor possa nos ensinar, né, através dessa palavra, toda honra seja para Ele. Através dessa palavra aqui, a gente vê que Jesus aqui, pregando a multidão, né, ele fala que por parábolas, para que aquelas pessoas, elas ouvindo, né, como a Bíblia fala, não entendam, né, e vendo não creiam, né. A gente vê que Jesus, ele dá a simbologia que é a palavra, quando ele semeava ali, falava as suas pregações, vivia pelo caminho. Uma parte de umas pessoas iam crer, outras não iam, né. E o interessante é que cada pessoa se encaixa numa classe dessas palavras, né. Aqui caiu à beira do caminho, que não tinha umidade, né, e vindo o sol, secou a semente e as aves comeram. Aqui caiu entre os espinhos, né, que é os cuidados do mundo, os deleites, as coisas que, os prazeres que sufocam também. Aquelas pessoas que vêm para Cristo, mas uma alegria passageira, que elas até no começo estão fervorosas, mas durante a caminhada, durante o decorrer dos dias, ela começa a se enfraquecer, começa a ver os cuidados do mundo, né, as preocupações, as angústias, e acaba por fim desfalecendo, né. E a outra que a Bíblia fala é aqui caiu em boa terra, que é a que produziu, deu boa semente, né, a que realmente frutificou, né. E não é diferente na nossa vida. Na nossa vida a gente vê realmente isso acontecendo, né, que Jesus, quando ele salva uma pessoa, ela vai se classificar nisso, né, ela vai começar a produzir e dar seus frutos, né. E que frutos são esses? São os frutos que a palavra fala, né, que ela vai perseverar, que ela vai ser um crente realmente cheio do Espírito Santo, que ele vai querer frutificar, dar bom testemunho, né, fazer as coisas conforme a palavra fala, que não é fácil, né, todo mundo sabe, né, que a partir do momento que uma pessoa ele decide ser crente, é muito dificultoso, né, porque a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai querer nos puxar para baixo, né, a gente fazer o que realmente a carne quer. E Cristo, ele fala que aquela semente que caiu em boa terra, ela frutifica, e essa semente é a que ele salvou, né. Diferente da outra que caiu à beira do caminho, que o diabo veio e levou, diferente daquela que caiu entre os espinhos, né? Que até no começo ela parecia realmente era um crente verdadeiro, mas com o decorrer dos anos vai esmorecendo e acaba por fim se desviando. A palavra de Deus, ela dá ênfase àquele que persevera, né? E a gente só consegue perseverar pela graça de Deus, né? Pela ajuda de Deus, né? Porque por nós mesmos a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada sem a ajuda do Senhor, com a graça do Senhor. A gente tem que realmente crescer com a palavra, entender a palavra, porque os discípulos aqui, você vê que eles eram as pessoas que Jesus realmente ensinava ali, diferente dos outros, né? Pelas outras pessoas, Jesus falava ali por parábolas, meio que por enigmas, né? Para as pessoas não entenderem, mas para os discípulos, ele realmente dava a explicação, ele ensinava eles, para que realmente a palavra adentrasse nos seus corações. Porque muitas das pessoas que estavam ali na multidão, queriam realmente só Jesus para, talvez, coisas políticas, porque viam ele como um líder, né, um libertador de Israel. Outros ali porque viam que Jesus podia curar, podia realmente fazer isso. Outras que realmente viam Jesus como uma oportunidade de sucesso na vida, e várias outras coisas assim, né. Muitos ali estavam ali não simplesmente porque queriam a presença de Deus, conhecer Deus, mas estavam ali porque achavam que poderiam obter alguma coisa de Jesus, né. E você vê que Jesus, dentro da multidão, que quando ele está passando por Jerusalém, acontece um milagre com a mulher do fluxo de sangue, que ela dentro da multidão, Jesus percebeu ela toca e ele diz assim: quem foi que me tocou? Aí a mulher, todo mundo dizendo assim, não tem como saber, né? Aí Jesus olha e diz assim: não, alguém me tocou diferente porque ele me sabe poder. Esse tipo de gente que Jesus realmente salvou, porque vê Jesus
não como só uma forma de obter alguma coisa assim, de ascensão na vida, alguma coisa, mas ver Jesus realmente como a salvação, o único escape, né, que a gente pode ter. E não é diferente de hoje não. Hoje tem muitas pessoas que veem Jesus como assim, como se fosse uma válvula de escape, alguma coisa assim que for para deixar você bem sucedido na vida, né? Mas o crente verdadeiro, aquele que realmente adentrou a palavra no seu coração, ele vai ser que nem essa boa semente aqui, produzir. Ele vai dar frutos, vai frutificar, e vai ser uma árvore realmente plantada ali no reino de Deus, que vai frutificar para o reino de Deus. Diferente das outras, né? Que não chegam a nem lançar raiz, ou a outra que, por a terra ser rasa, ela logo se seca, como a palavra fala, né? Que diz assim também. Versículo 16. Ninguém pode, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há em oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e velado. Vê depois como vis, porque o que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquele que julga ter, lhe será tirado. Então você vê que ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, né? Ou seja, Cristo, ele trouxe essas pessoas que ele salvou, né, pra gente ser diferente, né, brilhar realmente, né, no meio da escuridão, fazer as coisas diferentes, não ser que nem a manada, né, fazer o errado, praticar as coisas erradas da carne, tentar realmente viver uma vida condigna com a que a palavra fala, né. Não é que a gente vai ser o merecedor, vai ser o bichão, não, mas a gente tem que realmente lutar para fazer a vontade de Deus, né? É difícil, todo mundo sabe, mas a gente tem que realmente batalhar, tentar viver as coisas que Deus fala, né, na nossa vida, né? Leitura da palavra, com a leitura da palavra, a oração e a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue. Mas sem isso, a gente não consegue. A gente é só uma folha realmente lançada ao vento, se a gente não tiver a ajuda do Senhor. E que a gente venha realmente a aprender essas coisas primordiais, né? Que a gente venha agradecer a Deus, por Ele ter lançado a sua semente na nossa vida, ter frutificado, e a gente realmente está no reino de Deus. Porque a gente tem que agradecer tudo ao Senhor. Porque se não fosse Ele, a gente não teria nada na nossa vida, né? A gente não teria a perspectiva da nossa salvação futura, a gente não teria perspectiva de nada, né? Como Paulo fala, aquele que acredita que não tem ressurreição, que não há Cristo, ou seja, comemos e bebemos porque amanhã morreremos, porque não há nada além, né? Mas como Cristo fala, Ele é a ressurreição, o caminho e a vida. Então, se realmente nós acreditamos nisso, e a gente é a semente que caiu em boa terra, a gente tem que ser grato ao Senhor, tem que ser grato realmente e agradecer a Deus, agradecer a Ele todos os dias, simplesmente pelo fato de Ele ter nos salvado e por a honra e glória dele, né? Simplesmente porque Ele quis, porque Ele decidiu, porque todas as coisas são para Ele, tudo é para Ele, e não há nada que Ele não possa fazer, né? Se Ele nos salvou, se Ele nos coisas, não foi por nosso mérito, mas pelo mérito dele. Amém? Se você gostou aí, ó, dá aquela curtida aí, se inscreva. Amém.